Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus. É sempre uma satisfação a gente poder estar aqui de novo para mais uns momentos de aprendizado, de reflexão, de cura, né? Porque a casa espírita, para cada um ela é uma coisa, para alguns é uma escola, para alguns é um hospital. Eu gostaria de agradecer a todos que, direto ou indiretamente, contribuem com os trabalhos aqui da casa, seja através de doações, seja através de trabalho, que a gente tem várias atividades aqui, a cesta básica, o enxoval das mãezinhas, o amparo aos nossos irmãos de rua. Então isso só é possível graças aqui à ajuda de todos, e tem também a própria manutenção da casa, né? A gente vive na matéria, então a gente precisa de recursos para manter a casa aberta. E hoje eu vou trazer uma reflexão aqui da Meimei. A Meimei, para quem não conhece, ela é um espírito que ela teve uma vida curta, viveu no início do século XX, e ela desencarnou por problemas renais, e passado alguns anos do desencarne, ela passou a dar comunicações através do Chico Xavier e outros médiuns, e ela, inclusive depois foi revelado que ela era um espírito também citado nas obras do André Luiz, que ela era a veneranda, um espírito também de muito amor e tal. E ela traz uma reflexão no livro Tem de Bom Ânimo, que são vários autores espirituais, né, e a psicografia do Chico Xavier e do Carlos Bacelli, né? E o título dessa reflexão da Meimei é No Clima da Oração. E ela fala sobre a importância da oração. Então ela diz o seguinte, que a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Ela não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis dos quadros de convivência, no entanto, nos ilumina os sentimentos, de modo a aceitá-las como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos imuniza contra a tentação, mas nos multiplica as energias para que lhe evitemos a intromissão, sempre a desdobrar-se através de influências obsessivas. Não nos livra da injúria e da perseguição. Entretanto, se quisermos, ei-la que nos sugere o silêncio, dentro do qual deixaremos de ser instrumentos para a extensão do mal. Não nos isenta da incompreensão alheia, porém, nos inclina à tolerância para que a sombra do desequilíbrio não nos atinja o coração. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentam por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Então é isso, né, meus irmãos? A oração, em primeiro lugar, a gente deve agradecer, sempre orar agradecendo todas as bênçãos que a gente tem, a nossa própria encarnação, porque o fato da gente estar aqui encarnado já é um grande prêmio que a gente recebe da espiritualidade, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir uma encarnação. E a gente deve pedir também, mas principalmente pedir pelos outros, não para nós. Quando a gente pedir para nós, que nós peçamos que seja enriquecido o nosso patrimônio moral,
que a gente evolua, que a gente seja indulgente, benevolente, que a gente perdoe, e não coisas materiais. E a gente deve compreender também que Deus escuta tudo que a gente pede, mas as coisas só serão atendidas conforme nosso merecimento e no tempo certo. Deus sabe o que a gente precisa e sempre vai dar aquilo que for necessário. Então, nesse momento, eu vou também agora fazer a oração, vou convidar todos a fechar os olhos, que eu vou fazer uma oração que eu gosto muito, que é a oração de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para quem não sabe, é a reencarnação de João Evangelista. E ele fez essa oração no segundo encontro que ele teve com o Papa Inocêncio III, que o Papa já estava muito doente, estava com chagas pelo corpo, e ele fez essa oração que depois até acabou curando o Papa. Então fechemos os olhos, levemos nosso pensamento e oremos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, e que os bons espíritos, benfeitores dessa casa, os seus mentores, possam inspirar a nossa irmã Carol, para que ela possa, na preleção de hoje, trazer tudo que ela se preparou e que possa tocar os corações de cada um. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Que Jesus nos inspire, nos envolva e que possamos assimilar o máximo dos ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos traz. Hoje vocês podem ver, é um tema diferente. Vamos falar sobre a culpa, a reflexão que a doutrina espírita nos traz sobre a culpa. O que seria a culpa, né? Eu acredito que todo mundo aqui já se sentiu culpado alguma vez na vida. Não sei os pais, mas as mães, a partir do momento que vira mãe, já se culpa por qualquer coisa, né? Se deixa o filho ir, se culpa, se não deixa, também se culpa. Existem culpas leves, a gente se culpa, mas logo em seguida já esquece, passa. Porém, existem algumas outras culpas que pesam, né? Então, eu coloquei ali, olha, o peso da culpa. São culpas que a gente carrega, que a gente fica ali remoendo e machuca e aperta a consciência da gente, né? O que seria a culpa? De onde vem a culpa? Por que nós nos punimos tanto quando nos culpamos de algo? A culpa vem de quando o nosso comportamento não foi adequado, não foi correto, da forma como nós esperávamos de nós mesmos, nem conosco, nem com alguém. Então eu agi errado, agi no impulso, fiz coisas que não gostaria de ter feito, e quando eu tomo consciência do meu erro, do meu ato, né, que eu fiz ou deixei de fazer algo, eu me culpo. Já passou, não tem mais como voltar atrás, mas eu me culpo. Eu percebo aquilo e vou remoendo aquilo, e vou me culpando, e vou carregando aquela pedra, aquele peso que é a culpa. A culpa significa para nós, eu mereço sofrer, mesmo que inconscientemente, né? Muitas vezes a gente acha que é um criminoso, dependendo do que a gente agiu errado, né? Claro que ativamente a gente não pensa assim, estou me culpando, vou ajoelhar ali no milho. Não. Né? Mas internamente, inconscientemente, a gente vai remoendo aquilo. E aquilo vai nos desgastando, vai ficando um peso
né, o martírio ali, a gente vai se julgando e se autopunindo por muito tempo. E isso pode durar anos, séculos, né? Dependendo, tem espíritos desencarnados lá que ainda remoem o peso de uma culpa, de algo que fez errado. A culpa também deriva do nosso orgulho. E o orgulho, que é tão difícil, né? É uma das chagas ali da humanidade. Porque o orgulhoso, ele não admite que erra. E a partir do momento que você é orgulhoso e percebe que errou, a sua culpa vai ser muito maior. Você vai se autopunir muito mais. O que é isso? Eu não posso errar de forma alguma? E aí a culpa vai ficar ali maior. Dali no capítulo 22 do livro, saiu juntinho ali, ó, mas é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, autor espiritual, e Chico Xavier. Emmanuel explica que ao fugirmos do dever, nos precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Olha que interessante, em uma frase, Emmanuel é bem sucinto ali, né? Bem firme ali. Olha quantos pontos. Ele fala da culpa e do remorso. Qual seria a diferença entre os dois? Ele fala das manifestações. Que manifestações múltiplas seriam essas? E esse raio aqui, que raio que é esse de brechas das sombras? Dá até medo, né, na gente? O que seria isso? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Culpa, remorso, e eu ainda fui lá e coloquei um arrependimento. O que seria a culpa? A culpa é o sentimento de responsabilidade do dever não cumprido ou cumprido de forma errada que eu tenho de mim mesmo, né? Dali, daquele sentimento que eu vou criando, que eu me pego no erro, vem o remorso. O remorso é um sentimento profundo de culpa. Então o remorso, ele vem depois da culpa. Então é aquela angústia, aquela autocondenação duradoura. E o remorso, ele faz com que a gente fique preso onde? No passado. Naquele erro, naquele ato que eu fiz errado. O remorso vai me prendendo ali, e ali aquela pedra que estava lá no começo vai só aumentando. Quanto mais tempo eu fico ali remoendo nesse remorso, né? O meu erro, maior vai ficando a minha pedra, mais pesado vai ficando aquele erro. É do remorso que surgem aquelas múltiplas manifestações que Emmanuel falou. São manifestações que vão prejudicando o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Tá bom, mas e aí o que acontece com o arrependimento? De onde vem o arrependimento? No livro Céu e Inferno, nós aprendemos com o codificador que aquele que comete um erro, deve haver o arrependimento. O arrependimento, ele precisa acontecer. Então eu errei, eu posso me arrepender? Deve. Devemos nos arrepender, porque senão eu nunca vou entender que eu errei. Eu preciso enxergar o meu erro, não fingir que não aconteceu, mas eu preciso enxergar o meu erro e me arrepender daquilo, é claro. Mas o arrependimento, ele é diferente do remorso. Enquanto o remorso vai me deixar preso lá no passado, no que eu fiz de errado, o arrependimento, ele gera ação. Eu vou querer sair daquela culpa e buscar, fazer, agir de uma forma diferente. O arrependimento faz com que eu não queira repetir o meu erro. Dali eu começo a fazer, agir de forma diferente. Então, quando eu tenho o arrependimento, é algo bom. É eu entender que Deus está me dando uma chance de reparar o meu erro. Que Deus está me dando a vontade de querer sair daquela culpa e buscar algo melhor. E a partir do arrependimento, que seria o nosso primeiro passo para a evolução. Nós precisamos do arrependimento para a nossa evolução. Então tá ali, ó, enquanto dura o remorso, dura a culpa. O remorso e a culpa estão sempre juntos. E o arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda, tá? São coisas diferentes. E o que seria então? Então aqui a gente entende que a culpa excessiva paralisa, né?
A gente fica preso, porque aquela pedra é muito pesada, e o arrependimento faz com que a gente mude o pensamento. E o que seria aquelas brechas de sombra que Emmanuel falou? Voltando à culpa, eu faço algo errado, eu fico me culpando, né? Remoendo aquele meu erro, e quanto mais tempo eu fico preso nisso, mais eu vou abrindo espaço para conexões de várias ordens, tanto encarnados como espirituais. Porque as pessoas se unem pelas afinidades, as pessoas se unem pelas vibrações, pelo que eu estou sentindo, o outro também está sentindo. Uma analogia é um pátio de escola. Eu, quando era... Agora eu acho que não é mais assim, né? Porque pelo menos na escola dos meus filhos, cada hora é o recreio de um. Mas eu, quando era criança, era aquelas escolas estadual que tinha não sei quantas mil classes, e ficava 400 crianças no mesmo horário no recreio, né? Aquela barulheira só. E dali se formavam os grupos. Quem gostava, os meninos que gostavam de futebol, iam tudo lá suar na quadra de futebol. Não queriam nem saber de comer, não queriam nem passar por cima da gente se a gente estivesse no caminho, né? Os gulosos já ficavam lá na cantina, né? Para comprar o lanchinho deles. Os estudiosos já se juntavam num grupinho ali para adiantar a lição, estudar para a próxima prova. Os populares já ficavam se exibindo ali, não era assim? Tinha os grupinhos separados, os tímidos ficavam ali no cantinho deles só olhando. Eu era dos tímidos, vocês acreditam? Eu era desse grupinho aí. E daí, se eu estou me culpando, remoendo meu erro, ali me lamentando, me autopunindo, que grupo que eu vou ser? Eu vou ser do grupinho da lamentação, né? Dos reclamões. E esse grupinho dos reclamões é um grupo que as pessoas não percebem. Muitas vezes nós estamos reclamando cada vez mais das coisas e não paramos para pensar. A gente começa a se acostumar, é um hábito a reclamação, né? E aí se eu estou naquele grupinho da reclamação, tem uma pessoa de super bom astral, uma pessoa leve, divertida, de bem com a vida, ela vai querer ficar do meu lado? Escutando eu remoer, eu me lamentar, eu reclamar? Claro que não. Aquela energia pesada, né? Aquela vibração ruim, ela vai viver a vida dela, vai me deixar lá. Quem vai querer ficar do meu lado? Quem tá igual a eu. Quem também tá se lamentando, aí um reclama pro outro, e eu que tô assim, e eu que tô assado, né? E vai juntando. E aquela vibração pesada que eu tô, junta com a outra pessoa, são duas com a vibração pesada. Isso dos encarnados que a gente consegue ver, porque os desencarnados também se unem na mesma afinidade. Nós estamos aqui nesse momento estudando, existem desencarnados nesse momento querendo estudar. Aqueles que não querem fanfarrear, eles não vão estar aqui dentro, porque nada aqui interessa a eles. Então os desencarnados, os espíritos, eles também se unem pela afinidade. Se eu estou nesse grupo pesado, quanto mais tempo eu me mantenho nessa vibração, mais espíritos eu vou atraindo ao meu redor. E mais pesado eu vou estar. E aí não adianta eu vir aqui, assistir uma palestra, tomar um passe e sair daqui e continuar agindo da mesma forma. Porque eu vou continuar atraindo um monte de gente, tanto encarnado como desencarnado do meu lado. Essas são as brechas de sombras, né? Então, muitas pessoas, quando desencarnam, muitos espíritos relatam que ao desencarnarem e terem uma noção, né, com outro olhar, do tempo que perderam aqui parados, eles se arrependem pelo tempo que desperdiçaram, que poderia estar sendo gasto com outras coisas, mas estavam aqui só parados se lamentando. Porque vocês lembram aquela pedra lá no começo? É uma pedra pesada, a gente não consegue ir muito longe. A gente fica parado, remoendo nosso erro do passado e carregando um peso cada vez maior. A vida vai passando e a gente está ali no mesmo lugar. Desperdiça nosso tempo e a nossa energia. E aí, isso gera consequências. Quais seriam as consequências de ficar muito tempo nessa lamentação? Quando nós nutrimos a culpa, geramos processos corrosivos para o nosso corpo e para a nossa alma. Por exemplo, começa a baixa autoestima, desequilíbrios emocionais, depressão e até suicídios. Quantas pessoas não se suicidam por culpa de algo que fizeram errado? Com tudo isso, nós damos as brechas ali
para que obsessões espirituais comecem a ocorrer. Espíritos começam a se entrosar conosco porque estão no mesmo padrão vibratório, sempre baixo ali, né? E quanto mais presos, mais difícil sair disso. E com essas baixas vibrações, com esses desequilíbrios emocionais, espirituais, nós começamos a desequilibrar também o nosso organismo, os desequilíbrios da harmonia orgânica, porque tudo está interligado. Eu penso, né? E o pensamento ele gera energia. Se eu penso negativamente, eu vou gerar essa energia negativa para o nosso corpo físico. E isso daí é ciência. Isso daí vocês podem entrar depois lá na página da AME, Associação Médico Espírita. Eles trazem diversos estudos cientificamente comprovados da eficácia da prece, do passe magnético, dos nossos pensamentos. Tudo isso eles estão comprovando cada vez mais, porque o espiritismo também é ciência. E isso daí vai desequilibrando o nosso corpo e levando-nos às doenças do corpo físico, por que não? Ou seja, quando nós nos culpamos, nós esvaziamos as nossas energias. Porque nós temos as nossas energias, né? Deus nos deu uma energia vital, uma energia da vida que está em nós. Essa energia eu posso gastar para coisas boas, como eu posso gastar ali. Ficar remoendo o meu passado, eu estou gastando, deixando essa energia sair, né? Perdendo, evaporando a minha energia de uma forma sem noção, né, do que eu estou fazendo. Então nós poderíamos usar essa energia para outras coisas. Quais seriam essas formas? Em primeiro lugar, a reparação do erro, né? Reparar o que foi feito errado. Em segundo, o estudo e a busca do conhecimento, que vai me fortalecer. Quanto mais eu conheço, mais fortalecido eu estarei. E terceiro, colocando o amor em ação através da prática da caridade. Usar a minha energia fazendo o bem para o outro. E Jesus já nos disse que fora da caridade não há salvação. Muitas vezes a gente está ali, se remoendo, né, com aquele remorso, aquela culpa, e nos lamentando o tempo inteiro, querendo uma salvação, mas a gente não faz o mínimo pelo próximo. Eu falo, não, deixa eu resolver meus problemas, depois eu ajudo. E na verdade tinha que ser o contrário, ajude, porque aí você vai resolver os seus problemas. Às vezes é a falta de colocar a nossa energia na prática do bem que está agregando, né, para essas teias de enfermidade no nosso corpo. E isso, quanto mais tempo eu vou me remoendo aqui, mais vai piorando a nossa situação. Então nós entendemos que a culpa ela pode ser um sentimento paralisante, né? A consciência do nosso erro, mas ela é diferente do arrependimento que é produtivo. Então nós precisamos lembrar disso sempre que por qualquer coisinha eu comecei a me culpar. Porque quanto mais tempo eu ficar remoendo isso, mais difícil vai ser sair dessa situação. Comecei a me culpar, desata já esse nó logo de cara. Vamos lembrar do arrependimento, vamos colocar, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Colocar essa energia que a gente tem dentro da gente para algo bom, para estudar, para corrigir o erro, para ajudar as pessoas a fazer o bem. Nós precisamos fazer isso, sair da inércia, ir para a ação, né? Então é responsabilidade ao invés de autocondenação. E ser responsável implica em corrigir o nosso erro. Mas como que eu vou corrigir o meu erro? Como que eu vou voltar ali na reparação do meu erro? Como que eu vou conseguir reparar se já passou? Aí aqui vocês veem ali dois caminhos. Olha o do lado de lá, que belezinha. Retinho, ó, sol, tá vendo? Retinho, um tapete, né? E o do lado de cá, tudo cheio de pedregulho, buraco, escuro. Qual dos dois caminhos a gente escolheria? O do lado de lá. Mas por qual a gente vai geralmente? O do lado de cá. Por que a gente sempre vem por aqui? Por que será, né? Então, sempre que nós nos sentimos culpados, quem é que me avisa que eu estou culpado? Quem é que aperta ali a minha culpa? A consciência. E a doutrina espírita nos ensina lá no Livro dos Espíritos que Deus se manifesta em nós através da nossa consciência.
Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Então a nossa consciência é um templo divino. Lá estão as leis divinas. Sempre que eu faço algo contrário a essas leis, eu vou gerar um processo de culpa, porque eu vou sofrer, porque são coisas erradas, não tem como. Por mais que eu queira dar um desvio, vou sofrer. Vai trazer um processo de culpa. E a nossa consciência vai ficar ali martelando, né? Então, toda vez que acontecer isso, eu vou fazer o quê? Eu tenho duas maneiras de resolver o meu problema, né? O meu erro, a minha culpa. Um é o resgate pela dor, que seria esse caminho aqui tortuoso, difícil, né? O que que você faz aqui? Você experimenta o limão que você deixou o outro comer. Quando você vê aquele amargo ali do limão, aí você entende o que o outro sofreu, e aí é um processo de reparação pelo auto-perdão. Você se auto-perdoa. Mas como assim, né? Vamos entender uma coisa. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. O que são as provações? As provas é que nem na escola. Eu preciso passar pela prova. Sendo um bom aluno ou um mau aluno, eu preciso passar pela prova. É um teste, né? Então as provações são os nossos problemas que todo mundo vai ter. É impossível você encarnar aqui, viver a vida inteira ali, 80 anos, sem ter nenhum problema. São as provações, fazem parte. E existem as expiações. O que são as expiações? É o resgate pela dor. É esse caminho do lado de cá. E é o que a gente mais faz, né? Por quê? Eu faço algo de errado com alguém. Eu vim numa última encarnação e tirei o patrimônio de alguém. Poxa vida, mas era meu sócio, ele confiava em mim, ele gostava em mim, ele depositou a confiança em mim e eu agi errado. Eu peguei tudo que era dele e saí feliz, achando que eu me dei bem, né? Fiquei rico, eu tô nem aí pra ele. Aí eu desencarno e percebo o que eu fiz. Não só eu percebo o que eu fiz, eu vejo o quanto aquele amigo sofreu, o quanto a família dele passou de dificuldade. E aquilo vai me trazer a culpa e vai me trazer o remorso, porque a consciência vai apertar. Eu pedir desculpa vai adiantar? Não vai. O que eu fiz foi muito errado. Então eu faço o quê? Eu imploro, eu não peço, eu imploro para vir e acontecer a mesma coisa comigo. Às vezes eu peço até para ser pior. Eu falo, eu quero passar mais perrengue do que ele passou, para sentir na pele o que eu fiz ele fazer, né? O que eu fiz por ele. E aí a gente vem e passa. É claro que a espiritualidade nunca faz o que a gente pede, eles sempre dão uma colherzinha de chá, mas ainda assim a gente vem aqui e passa por aquilo como? Reclamando. Aí eu reclamo, eu me lamento, né? Desencarnei, relembrei o que aconteceu, e aí eu penso, pronto, tirei de alguém, alguém tirou de mim, tô quite. A consciência é o auto-perdão, né? Então eu tiro aquela punição que eu estava tendo na minha consciência. Foi Deus que me julgou? Não, a minha consciência estava me julgando. Esse é o resgate pela dor. Mas se o outro é muito melhor, por que eu não vou pelo outro? Então se esse é pela dor, o outro é pelo quê? Quando não vai pelo amor, vai pela dor, não é verdade? E a gente sempre vai pela dor, por que será, né? Jesus não nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados? E por que a gente não escolhe o amor? Por que a gente não vai pelo caminho de lá? E nós entendemos que é muito difícil a gente praticar, entender o que é realmente amor. Para que a gente faça realmente o amor, é como se fosse subir ali um Everest. É muito difícil, a gente tem muita dificuldade de praticar o amor. Por que será, né? Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema muito bonito sobre o amor. O poema dele chama As 100 Razões do Amor. As 100 Razões do Amor. Primeira, não tem, é 100 com S. As 100 razões, não temos razão para amar, não precisamos de razão para amar. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: o devotamento é cego. Por que o devotamento é cego? Porque quem ama, ama e ponto final. Nós não precisamos de um motivo para amar alguém.
Ah, porque é meu filho, porque é meu marido, porque é meu... Não, tá vendo? A gente sempre vai amando quando tem o nosso egoísmo envolvido, o meu, né? O que está embaixo da minha asa. Mas por que eu não posso amar o outro? Uma pessoa de outra religião, por que eu não posso fazer o bem a qualquer um que estiver ao meu redor, como Jesus fazia? Que ainda estamos muito longe de Jesus. Nós ainda não entendemos realmente o amor. E Emmanuel nos recomenda a passagem, né, que está em Mateus capítulo 5, versículo 24 e 25, que Jesus fala: portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Tá, mas essa é uma passagem que fala de perdão. O que tem a ver o perdão com a culpa que eu estou sentindo de algo que eu fiz errado? O que Emmanuel quis dizer com isso? Emmanuel quis dizer que o dia que eu for capaz de perdoar alguém de qualquer erro, qualquer falta que tenha me cometido, eu serei capaz de me perdoar. Porque aquele que é inflexível com o outro vai ser inflexível com ele mesmo. Então eu preciso perdoar integralmente as pessoas para que eu consiga perdoar a mim mesmo. Porque se eu não perdoo ninguém, eu não vou me perdoar também. É fácil, né? O grande problema de quem não perdoa é que essa pessoa não se perdoa. Então, no dia que eu for capaz de perdoar tão profundamente alguém e serei capaz de me perdoar, a minha guerra acabou. Os meus problemas estarão muito mais leves e eu vou escolher o caminho do amor. Porque o caminho da dor ele é desnecessário, mas a gente cisma em não praticar o perdão, o amor, em olhar para o próximo, porque estamos sempre olhando para nós mesmos, né? E aí quando vemos, estamos lá naquele caminho do pedregulho, o caminho da dor. É um caminho que vai nos trazer conhecimento? Vai agregar experiências, né? Tudo isso traz experiências, mas poderia ser mais leve, né? Foi Deus que me colocou ali? Não foi, fui eu mesmo, através das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio, da minha falta de ação. Muitas vezes a gente fica parado ali, não faz nem o bem nem o mal, e a espiritualidade nos fala que ficar neutro ali, você está fazendo mal, porque você está deixando de fazer o bem. Então, nós precisamos estar em ação e sermos capazes de perdoar. Existe uma passagem do livro Ave Cristo, de Emmanuel também, que ele conta a história de um cristão que estava andando na estrada com seus 2 filhos quando surgiram soldados romanos. Aqueles soldados logo perceberam que aquele moço era cristão e passaram com os cavalos propositalmente em cima dos filhos deles que morreram. Aquele cristão fez o quê? Se ajoelhou ao lado dos restos mortais dos filhos, fez uma oração a Deus pelos soldados. Vocês acham que uma pessoa dessa precisa resgatar alguma coisa? Porque se fosse eu no lugar dele, a revolta, né? Eu ia xingar, ia querer fazer a mesma coisa, ia querer a vingança. Então nós estamos longe ainda de chegar ali naquele cristão, mas precisamos tentar. Não num tamanho desse tamanho eu não ia conseguir, vamos conseguindo de picadinho. Com quem estiver ao meu redor, com as mínimas coisas, por que não perdoar, né? Por isso Jesus disse: Pai, perdoa na medida que eu perdoar. Assim é a misericórdia divina. A misericórdia divina é um oceano, né? É ali como se fosse um oceano. E cada um vai pegar o que levou. Eu podia levar um tanque e trazer de volta um tanque. Mas a gente pega um copinho, aqueles pequenininhos assim, sabe? Que a gente toma de 50 ml. É esse que a gente leva. Cada um vai trazer o que levou. Então, quanto mais eu for capaz de perdoar, de me doar, mais eu vou receber isso em troca. Porque Deus, Ele não limita as coisas, somos nós que nos limitamos. Nós que limitamos assim, eu vou ajudar, mas só um pouquinho. Eu vou perdoar, mas esse não. Ah, esse daqui eu não vou perdoar, não. Aquele ali eu até perdoo, não é? A gente vai limitando as coisas. Então, supera-se a culpa praticando o amor.
praticando o perdão, se auto-perdoando, estudando para fortalecer, fazendo orações para se manter sempre em sintonia com a espiritualidade maior e com Deus, e receber as boas vibrações do alto, as boas intuições, reparando através do arrependimento os erros que eu causei, tanto para mim como para meu próximo. Em resumo, a doutrina espírita nos convida a refletir sobre a culpa, a sair desse estado de remorso, dessa culpa inútil que paralisa, e buscar o arrependimento produtivo. Vamos buscar isso, vamos lembrar disso em qualquer momento que estivermos passando e percebemos que a nossa consciência está pesada por qualquer erro. Pode ser pequenininho, não deixem para depois. Vamos agora buscar essa reparação. Vamos olhar ao nosso redor e pensar o que eu posso fazer pelo meu próximo. Quais as virtudes eu tenho que eu posso doar essa minha energia para os outros, porque certamente eu receberei em volta. André Luiz diz que aquele que acende a vela é o primeiro a ser iluminado. Então, quando eu vou acender a vela para o meu próximo, eu sou o primeiro a receber. E nós sabemos disso, né? Porque quando nós praticamos o bem, é instantâneo aquele sentimento bom que vem, né? Na hora que você faz o bem, você se sente bem. É automático. Então, por que não fazer mais vezes? Por que não procurar mais estudos, mais coisas boas? Modificar esse hábito que nós temos, né? E trazer hábitos melhores para o nosso espírito. Por que não melhorar, fazer uma faxina das coisas ruins e começar a ser pessoas mais leves? Porque nós precisamos ser leves. Não podemos ficar ali carregando aquele peso da culpa, porque senão não sairemos do lugar. Por isso eu finalizo com essa mensagem. A água que afunda o barco é a de dentro. Então precisamos vigiar as nossas emoções, cuidar do nosso coração e preservar a paz. Modificando o nosso pensamento, querendo a mudança, trazendo-nos hábitos mais leves, com certeza através do nosso perdão, através da prática do amor, porque Jesus nos disse que fora da caridade não há salvação. Então vamos buscar isso. E a caridade não é só a caridade material, é a caridade moral. Essa caridade moral, às vezes, um sorriso é uma caridade moral. Uma paciência um pouquinho a mais que eu posso ter é uma caridade moral. Então, a todo momento, nós temos a chance de darmos um passinho mais para aquele caminho do amor. Vamos lembrar daqueles caminhos, né? Para a gente, quando falar, opa, estou indo para o caminho errado, vou buscar o do amor. E que a doutrina espírita nos fortaleça sempre, que estejamos sempre no caminhar com Jesus Cristo. Eu agradeço a todos. Boa noite. Boa noite a todos, queridos irmãos. Convido vocês a fechar os olhos, relaxarem suas cadeiras, respirar fundo, agradecer por esse corpo físico que o nosso espírito tem para habitar. Agradecer por a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse planeta de provas, de expiações, nessa escola. Agradecermos sempre por essa casa maravilhosa que nos ampara, nos ensina. Agradecer a nossa irmã por essa palestra que nos incentiva a ser melhor. Vamos sempre lembrar daquela frase que o Chico deixou pra gente, que ninguém pode voltar lá atrás e começar de novo, mas que todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, eu ouvindo essa palestra, eu me lembrei muito dessa frase do Chico. Então, a gente tem muitas oportunidades nessa casa que nós estamos de estar reparando qualquer erro, né? E nós temos sempre ao nosso lado também quem veio com a gente, para a gente cumprir o que nós planejamos no plano espiritual, que é o nosso mentor. Então, que nós possamos estar sempre conectados a ele, pedindo instrução sempre, pedindo para que ele nos lembre o que nós viemos fazer aqui, instruído sempre pelo bem, pelo amor, que nós possamos dar sempre valor aos detalhes, aos nossos companheiros de jornada, a quem nos dá a mão quando nós estamos nos sentindo sós,
E lembrar que a gente nunca está só, né? Que nós estamos aqui acompanhados de uma legião de bons espíritos, do nosso mentor. Agradecer sempre, sempre mesmo. Elevar o pensamento. O nosso pensamento é o que faz a gente ser o que é, né? Então, que nós possamos sempre pensar como nós gostaríamos de ser, né? Pensar positivamente. Convido a todos para fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Peço também que, por favor, todo mundo fique em silêncio, aguardando o momento do passe, que ao adentrar a sala de passe, que você se sinta privilegiado pela espiritualidade que está ali, junto com os nossos irmãos passistas, e abra o seu campo para receber tudo que for de seu merecimento. Que assim seja. Graças a Deus.